E era para ser só um filme, uma cinebiografia, um projeto que ia contar a trajetória de Jair Bolsonaro para o Brasil inteiro. Mas nos últimos dias o nome Dark Horse reapareceu num lugar que ninguém esperava. Segundo a CNN, o nome do filme apareceu numa nova proposta de delação apresentada por Daniel Vorcaro. Que nessa nova proposta de delação premiada, Daniel Vorcaro explica em detalhes o patrocínio que ele concedeu, o patrocínio milionário que ele concedeu para bancar o filme Dark Horse. Um filme, uma cinebiografia produzida sobre a vida de Jair Bolsonaro. E aí ele explica essa proposta são primeiros anexos, né, que são entregues, então essa proposta é uma prévia do que ele tem para contar. Então ele diz, cita, inclui, porque não estava na primeira versão, rejeitada pela PF, agora nessa nova versão apresentada na segunda-feira e que teve um adendo na terça-feira. E tem um detalhe que deixou Brasília em alerta. Flávio Bolsonaro, que não aparecia na primeira delação rejeitada, agora está no centro da história. Mas a verdadeira bomba não é só o nome, a verdadeira bomba é a transformação. Um filme criado para celebrar Bolsonaro agora virou peça de delação premiada. Segura aí que essa história é ainda mais louca do que você imagina. Como é que surgiu tudo isso? Segundo a CNN, na primeira versão da delação, Flávio Bolsonaro nem era citado. Agora Vorcaro voltou com tudo. Ele promete detalhar encontros, pedidos de patrocínio, cobranças por repasses e o caminho, a trajetória do dinheiro, que girou na casa dos milhões. Importante, gente, ainda são alegações. A delação não foi aceita, nada foi comprovado. Mas o simples fato de o filme ter entrado nessa negociação já mudou o jogo completamente. O que era projeto de cinema virou assunto nacional da noite para o dia. Ele conta como foi o pedido do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, o pedido de patrocínio, as cobranças dele para que as parcelas continuassem sendo repassadas, o encontro presencial entre eles. Vai contar em detalhes todo esse episódio. Vai contar também como transferiu o dinheiro, para onde mandou o dinheiro e depois, agora, o que eu apurei também ele não faz nenhum juízo de valor, se aquilo é ou não uma conduta típica, se é um crime ou não. Ele narra os fatos e aí são os investigadores que vão avaliar se aquilo tem ou não alguma possibilidade de configurar um indício de crime. E foi aí que a história saiu do cinema e entrou na política. E entrou de um jeito que ninguém imaginava, realmente. O Dark Horse nasceu para ser uma celebração, uma festa, para fortalecer uma imagem política, para eternizar uma trajetória. E a conversa era sobre o lançamento. Era elenco, divulgação, glória no cinema. E hoje a conversa já é outra, gente. Hoje o nome do filme aparece numa delação, numa investigação, numa negociação com a Polícia Federal. Era para ser glória, virou problema, era para ser homenagem, virou controvérsia, era para ser cinema. E virou delação. Então essa transformação é o que está fazendo o vídeo explodir nas redes sociais no dia de hoje. Não é só dinheiro, é a ironia brutal da história, é a virada. Mas afinal, o que Vorcaro anda dizendo? Vorcaro afirma que fez repasses bilionários para o projeto. Fala de pedidos de patrocínio, de cobranças para continuar pagando e o destino do dinheiro. E a Polícia Federal está analisando se essa nova versão traz realmente fatos novos o suficiente para aceitar a delação. Eles querem saber se não tem omissão e se o material realmente é consistente. Resumindo, nada ainda está comprovado. A delação ainda não foi aceita. Mas o estrago político, meu amigo, já está feito. Aliás, nas últimas semanas, né? E o Flávio Bolsonaro continua negando qualquer irregularidade. Ele disse já claramente, né? Não pedi dinheiro para ninguém. Era um dinheiro privado para um filme privado. Fala, pessoal. Mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos.
Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Privado do Vorcaro, vindo de fundos de pensão. Agora temos duas versões opostas. De um lado, o que Vorcaro colocou na delação. Do outro, a negativa do próprio Flávio Bolsonaro. Cabe às autoridades separarem o que é fato do que é estratégia política. Por isso, vamos fazer o fechamento aqui comigo e vamos nos perguntar. A grande pergunta dessa história talvez não seja só jurídica, ela é essencialmente política. Como um filme feito para exaltar Bolsonaro acabou virando munição contra a própria família? Independentemente do que acontecer agora, uma coisa já mudou para sempre. O significado do Dark Horse nunca mais vai ser o mesmo. Ele deixou de ser só um filme e virou uma história de muito maior de ladruagem, de roubo. E o que você acha? Essa delação vai avançar ou vai pegar pesado? Ou acha que vai dar em nada mesmo? Escreva aqui a sua opinião, aqui nos comentários. Eu vou ler todos e procurar responder. Se você gosta da análise com a real virada da história, já deixa o link aqui, se inscreva e ative o sininho, porque essa história, ao que tudo indica, ainda está longe do último capítulo. Até logo mais.